Olá a todos, meu nome é Bruno Bergamin, sou implantodontista e venho com a intenção de, neste curso, apresentar para todos vocês uma poderosa ferramenta chamada Blue Sky Plan. O Blue Sky Plan é um programa, software gratuito de planejamento odontológico que abrange diversas áreas da odontologia, mas ele é principalmente conhecido pelo seu potencial na implantodontia. Nesse curso, nós vamos desde o começo, desde a análise da tomografia até a confecção da guia cirúrgica. O nosso intento é, com esse curso, planejar junto com vocês, desde o início, um caso real, onde nós vamos fazer toda a limpeza da tomografia, aprendendo a deixar somente as estruturas que importam para nosso planejamento na tomografia. Nesse caso, será um caso que será realizado em mandíbula. Depois disso, nós vamos aprender a segmentação das estruturas importantes do caso, ou seja, nós vamos virtualizar dentes e mandíbula. Isso é importante para que nós tenhamos uma noção espacial melhor antes do planejamento. Após a segmentação, nós vamos fazer o posicionamento virtual do implante, fazendo todo o planejamento de instalação desse implante, escolhendo marca do implante, tamanho do implante, posição mais adequada para esse implante. Nós temos diversas opções de marca que têm compatibilidade com o software e nós escolhemos a FGM por ser uma das empresas que eu tenho mais confiança. Eu acredito bastante na marca e utilizo ela nos meus casos pessoais. Além disso, eles colaboraram conosco cedendo os implantes que serão utilizados nos modelos. Gostaria de agradecer à FGM, ao representante da FGM, Claudinei, que cedeu todo o material de apoio. Depois da instalação virtual do implante, nós vamos partir para a importação do STL do escaneamento. É uma parte muito importante para a gente confirmar o posicionamento que a gente escolheu para o implante, onde a gente vai ver altura gengival, altura de transmucoso, onde a gente consegue analisar, prever de certa forma ali como que vai ser o perfil de emergência mais indicado. Falando em perfil de emergência, a gente também vai falar sobre o enceramento digital. A gente vai encerar um dente no Blue Sky também, e esse enceramento pode ser impresso em 3D e utilizado no seu paciente como um provisório imediato, para uma cárie imediata. E por fim, nós vamos para o desenho do guia cirúrgico. Esse guia cirúrgico vai ser desenhado também totalmente no Blue Sky e exportado para um arquivo STL que posteriormente poderá ser impresso. Então, eu estou muito animado de estar aqui com vocês nesse momento, apresentando essa ferramenta tão importante no meu dia a dia clínico. E espero que esse curso seja de valor para todos vocês que estão assistindo, e vamos partir para o curso. Para começar o nosso planejamento, vamos começar fazendo a limpeza dessa tomografia. A tomografia, quando é realizada, ela pega diversas estruturas da região. E como nós vamos usar apenas a mandíbula nesse caso, é interessante que retiremos todo o ruído que tem em volta desse exame. A partir de agora, eu vou mostrar a tela do computador e ensinar para vocês como faz esse passo. Então vamos lá. Essa é a tela inicial do programa, né, do Blue Sky Plan. Como eu já mencionei, o Blue Sky Plan tem várias possibilidades na utilização dele na odontologia. Com ele nós podemos simplesmente abrir um arquivo DICOM, que é o
arquivo da tomografia computadorizada. A gente pode fazer um planejamento ortodôntico, fazer o planejamento de uma placa de bruxismo, o planejamento de um implante ou de diversos implantes. Enfim, ele tem várias funções e a gente vai focar aqui no planejamento de implantes, mais especificamente no planejamento de um caso unitário em mandíbula, tá? E para abrir uma tomografia, a gente clica ali em abrir projeto, vai abrir uma janela com os diretórios do seu computador, você escolhe onde que está a tomografia e clica na tomografia. Assim que você abre a tomografia, vai aparecer essa tela. A tela inicial da tomografia é exatamente aquilo que o tomógrafo pegou na hora do exame. Então, existem diversas estruturas além do que você quer visualizar. Tem ali uma parte da maxila, alguns ruídos que aparecem em volta dos elementos dentários e que precisam ser removidos para a gente ter o foco real ali na região onde vai ser realizado o procedimento cirúrgico, né? Para a gente fazer essa limpeza, esse procedimento de remoção dos ruídos, a gente vai abrir um painel. Para abrir um painel do Blue Sky Plan, ele tem ali em cima uma aba painéis. Dentro desses painéis, a gente consegue abrir diversos painéis relativos a diversos fins que o Blue Sky Plan proporciona para a gente. No caso aqui, o que a gente vai querer é o painel de superfícies, tá? Abrindo esse painel de superfícies, a gente vai ali em original, que é o arquivo cru, né, da tomografia, e a gente clica ali em cortar. Eu gosto nesse momento de deixar a imagem 3D em tela cheia, porque é nela que a gente vai fazer a limpeza. A gente clica em cortar. A partir do momento que a gente clica em cortar, todo clique que a gente fizer ali na tela vai ser a linha de corte, tá? A partir do momento que a gente fizer toda o círculo do corte, a imagem some, né? Eu vou pegando aos pouquinhos toda essa parte que está fora do que a gente quer ver e cortando. Desativei o corte para mudar a visão, ativei de novo e agora vou tirar aqueles ruídos que estão ali atrás. Enfim, o objetivo dessa limpeza é remover tudo aquilo que não vai fazer parte do nosso planejamento. Então, aqui o que eu quero fazer é deixar apenas a mandíbula, tá? Eu vou remover também um pouquinho desses artefatos que foram criados em volta dos dentes. Isso é importante para quando eu sobrepor o STL do escaneamento, esses artefatos não atrapalhem a nossa visualização. Tá? E aí a gente já tem aí mais ou menos um ambiente mais limpo, que a gente consegue discernir melhor dente, osso, as estruturas, enfim, que precisam ser observadas, né? Outra forma de fazer isso é com esse botão limpar, tá? Esse botão isolar, ele vai isolar uma peça só que você clicar. Então, por exemplo, eu limpei e voltou todo o exame. Eu clico em isolar e clico na mandíbula.
isso vai separar todo aquele ruído que estava separado da mandíbula e vai deixar só a nossa mandíbula, tá ok? E aí a gente tem aquele artefato não sumiu porque ele estava ele estava unido à mandíbula, né? Então ele vai ter que ser cortado realmente da mandíbula. Sempre que você tiver com o corte selecionado, você só vai conseguir fazer esse laço, não vai conseguir movimentar o modelo, nem nada fora do corte propriamente, vai ser só cortando mesmo. Então, para movimentar, para mudar a visão, tal, tudo tem que desabilitar o botão corte, tá? E aí a gente está com a limpeza feita, tá? A gente consegue visualizar ali que tá sem artefato nenhum, né? E consegue observar todos os detalhes que a gente precisa da mandíbula do paciente. Agora a gente eu vou mostrar para vocês um pouco das peculiaridades ali da interface do programa. O Blue Sky Plan ele trabalha com alguns campos de visões, não só o modelo 3D, mas a gente tem ali a visão panorâmica, a visão transversal, a visão axial, e é importante dominar essas visões, esses cortes, né, tomográficos para utilizar o máximo do programa. Eu particularmente gosto de utilizar essa opção com 3 cortes ali na transversal, já é o suficiente para mim. O programa dá algumas opções também ali naqueles quadradinhos que tem do lado da visão. A gente tem ali aquela seta maximiza, né, ou minimiza. Tem ali a espessura do corte, o segundo quadradinho, que é bem importante. Eu geralmente coloco o menor possível para sempre ter mais detalhes, uma riqueza maior de detalhes, né? E conforme a gente vai fazendo esse aumento, essa diminuição da barra de rolagem, vai mostrando os outros cortes. Agora a gente vai adicionar os nervos, né, alveolares inferiores ali na posição. A gente vai usar a detecção automática de nervos, que é a forma mais fácil de adicionar esses nervos. Tá? A gente clica ali em detecção automática de nervos e ele vai automaticamente gerar um arquivo 3D dos nervos. Caso haja alguma dificuldade em fazer isso, a gente consegue adicionar o nervo manualmente, desenhando ali, só clicar em adicionar nervo e clicando por onde que passa esse nervo. Aí já estamos com o nervo criado, né? Mostrando ali exatamente por onde que ele passa e dando um limite, né, para instalação do implante de forma segura. A gente consegue também ali em superfície mexer na transparência desse modelo, tá? Para melhor visualizar não só o nervo, mas também qualquer outra estrutura que a gente queira ver, mesmo que seja raízes dos dentes ou o implante que a gente está planejando, a gente consegue colocar a transparência ali de uma forma que a gente consiga ver todos os detalhes internos do nosso planejamento. Eu particularmente prefiro deixar a tomografia original nesse modo de ossos transparentes.
Agora, nós vamos partir para a segmentação. A segmentação é o processo de virtualização das estruturas da tomografia. Quando a gente pega um exame tomográfico, ele é uma sequência de cortes em imagem do paciente. O que nós vamos fazer é pegar esses cortes e transformar em uma estrutura virtual propriamente. No caso, eu vou ensinar vocês a fazer a segmentação de dentes e ossos. A partir de agora, eu vou mostrar a tela do computador para vocês, para a gente aprender esse processo juntos. Vamos lá? Então agora, olhando ali a gente vê a mandíbula já limpa, já com uma aparência mais clara, né, das estruturas anatômicas. Então a gente agora vai fazer a segmentação dessas estruturas para elas virarem realmente um arquivo virtual, um arquivo 3D. A gente clica aqui nesse painel amarelo. Clicando nesse painel amarelo, a gente vai em segmentação e abre um painel de segmentação ali do lado da tela. A gente clica em segmentação de dente automática e clica em criar superfícies STL para todos os dentes. Tá? Clicando nesse botão, ele vai começar já a fazer a segmentação dos elementos dentários. O que acontece é que, como a tomada tomográfica pegou parte da maxila, ele vai gerar ali também parte dos dentes da maxila. O que eu costumo fazer nesses casos é, depois que todos os dentes estiverem criados, eu deleto os dentes da maxila porque eles não são importantes para a gente nesse momento. Tá? Aqui ele já está criando também os dentes da mandíbula. E assim que ele termina, né, de gerar esses dentes da mandíbula também, eu vou ali para a segmentação automática do maxilar, especifico ali que é a região de mandíbula e clico em iniciar segmentação. Ele vai começar a me dar alguma prévia, né, do que vai ser segmentado. A gente pode dar uma conferida e a gente pode já criar superfície. Criando a superfície, ele ainda vai mostrar a tela com a parte que vai ser segmentada colorida em vermelho. Tá? A gente clica novamente em criar superfície e a segmentação da mandíbula estará completa. Tá? A gente consegue ver aqui que agora é um arquivo realmente 3D. Em superfícies a gente consegue ver que todos os dentes estão separados. Essa é uma vantagem dessa segmentação, que a gente consegue separar as estruturas anatômicas, né, da tomografia. Eu gosto de colocar os dentes e a mandíbula em cores mais próximas do real, né, para não distorcer muito a minha visão do caso. E eu deleto os dentes da maxila. Tá? Outra vantagem dessa segmentação é que mesmo esse modelo da mandíbula, ele também ali embaixo pode ser alterado o nível de transparência dele, né? Além disso, todos os dentes podem ser selecionados se você quer que ele esteja visível ou não. Isso faz com que a gente consiga analisar o formato do alvéolo sem o dente, né? E a transparência ali também faz com que a gente veja o alvéolo por fora em transparência também. É uma ferramenta bem interessante para análise tomográfica. A relação entre o nervo e o dente também é bem interessante. Após segmentar as estruturas relevantes do nosso planejamento, nós vamos posicionar o nosso implante no lugar mais adequado.
O posicionamento do implante é a parte mais importante do nosso planejamento. Então, cada detalhe vai ser relevante. A partir de agora, eu vou mostrar a tela do computador e mostrar para vocês como é realizado esse processo. O implante, eu gosto de colocar ele em avançado, clico em adicionar implante e vai abrir uma janela com todas as marcas disponíveis no programa. A gente vai escolher a marca FGM, que é a marca de escolha do nosso curso, clicar em mandíbula e estipular o tamanho do implante, que nesse caso vai ser o 3.8 por 9. Ali eu estou mostrando também que dá para colocar um pino, né, de retenção do guia, e ali eu escolho o tipo de kit que a gente vai utilizar, que também vai ser o da FGM. Tá? Adicionei o implante ali só com um clique e vou posicionando ele, arrastando mesmo o implante. Tá? Coloquei o implante, eu consigo mover o implante, esse círculo faz com que eu mexa na angulação dele, tá? Eu consigo mover ele também tanto na janela panorâmica quanto na janela 3D. Na janela 3D também tem alguns direcionais que a gente consegue utilizar. Eu pausei o vídeo um pouco para mostrar para vocês que o software do SkyPlan, ele impõe alguns limites na instalação do implante, alguns limites relevantes em relação a estruturas nobres anatômicas, como o nervo alveolar inferior, e isso pode ser ajustado de acordo com a vontade do operador. Eu sugiro fortemente que isso não seja alterado, ou que, caso seja alterado de uma forma bastante consciente, seguindo os limites sugeridos por Misch ou por outros autores. Então aqui a gente tem a janela com os limites e um aviso, né, falando em relação ao kit de broca, né? Eu troquei Blue Sky, coloquei o kit de broca da FGM, e o kit da FGM ele tem ali uma especificação onde já é pré-programado pelo programa, e não é interessante que a gente altere, porque isso já foi programado de uma forma que case com as anilhas, com todas essas coisas, tá? Aqui na validação do implante ele mostra avisos de algo que possa estar errado, ou ali está muito perto do nervo, ou a broca não vai ser longa o suficiente. Ele sempre mostra essa exclamação quando tem alguma interferência na validação desse implante. Tá? A gente utiliza todas as vistas, né, para encontrar aí a melhor posição para o nosso implante. Outra parte importante do nosso planejamento é o escaneamento do paciente. O escaneamento vai mostrar exatamente como está as estruturas gengivais e dentais do paciente, de uma forma bem mais fiel do que a própria tomografia. Esse STL precisa ser sobreposto sobre a tomografia para que nós possamos desenhar o guia cirúrgico em cima desse STL. Nesse momento, eu vou ensinar para vocês como sobrepor o STL do escaneamento do paciente sobre a tomografia de mais de uma forma, porque às vezes são precisos técnicas diferentes para fazer essa sobreposição, e vou mostrar para vocês a importância disso no nosso planejamento. Então vamos lá. Para adicionar o STL à tomografia no Blue Sky,
É um procedimento bem simples. A gente vai ali no superior, naquele ícone azul e branco, clica nele, escolhe o diretório onde estão os arquivos de escaneamento e escolhe a arcada inferior, que é o caso desse planejamento. Quando a gente clica na arcada inferior, ele vai importar esse STL, mas vai importar fora da posição. É normal. A gente vai escolher ali mandíbula e vai clicar em OK para ele fazer o alinhamento automático do STL à tomografia. Esse alinhamento, ele, na maioria das vezes, quando o exame possui bastante estrutura dentária, acaba por ser um alinhamento bem sucedido, como é o caso que aconteceu aqui no nosso exame. Porém, às vezes acontece desse alinhamento não ficar adequado. Quando é assim, a gente consegue fazer ajustes manuais, né, através dessas setas, ou a gente pode também fazer o alinhamento através de pontos, tá? Clicando em pontos ali, ele vai preparar duas janelas, onde uma vai ser o STL e a outra vai ser a vista da tomografia propriamente. E nós vamos escolher pontos chaves nessas duas imagens para que o programa alinhe esses pontos, tá? Isso é muito utilizado quando o paciente é idêntulo e a gente precisa fazer o exame tomográfico do paciente com a prótese, né? E para alinhar a prótese ao exame tomográfico, a gente usa esses pontos. Nesse caso aqui, eu escolhi alguns dentes, né? Um primeiro molar, aí eu coloco o primeiro molar no STL também, procurando sempre ficar o mais próximo possível os pontos. Aí eu clico no pré-molar também. Não precisa ser exatamente esses dentes, mas é importante que fiquem pontos bem distribuídos e que fiquem próximos, né, entre o STL e a tomografia. Fazendo dessa forma, a gente pode colocar ali quantos pontos a gente achar necessário. Eu coloquei nos primeiros molares, ali nos incisivos. A paciente não tinha o primeiro molar esquerdo, né? Eu coloquei a esfera no segundo molar, isso na verdade foi um erro, mas como a gente pode ver, ele deu uma compensada por causa dos outros pontos, já foram suficientes para ele alinhar. De qualquer forma, eu ainda prefiro o modo automático, porque, como eu havia dito, a chance de sucesso é muito alta, a não ser que seja uma tomografia que não esteja muito bem tirada, ou um exame, um escaneamento que tenha ficado ruim. Às vezes pode dar algum erro, mas na grande maioria dos casos o alinhamento automático é o suficiente. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a adição de um elemento dentário para fazer o enceramento digital. Eu gosto bastante de colocar essa biblioteca de dentes Meadhurst Flat Anatomy, porque tem uma anatomia legal e se precisar de algum ajuste eu faço eu mesmo através de manipulação do arquivo. Eu procuro posicionar o dente
da melhor forma possível, utilizando as setas. Eu gosto bastante de trabalhar, nesse caso, na janela tridimensional também. Vou procurando a melhor posição para o elemento dentário utilizando as setas, movimentando. Se eu clicar no dente e segurar, ele se move. E se eu clicar nessas esferas na ponta da, das setas, ele deforma, né? Ele pode tanto estreitar quanto alargar. Ele vai manipulando esse arquivo, mudando a forma dele. Eu consigo também fazer pequenos ajustes em relação à angulação. Consigo deixar na angulação que mais vai se aproximar da oclusão do paciente. E ali eu posso, ali em cima na opção avançadas, eu posso mudar para coroas e ponte. Ali eu vou conseguir fazer manipulações mais precisas da forma desse dente. Cliquei na coroa e ponte, ele me jogou para uma nova janela onde eu clico em manipular os dentes visíveis. Ali eu posso manipular ele tanto com as setas como transformação de geometria local. Aí, para aparecer essa seta, eu aperto Shift e arrasto para onde eu quero deformar o dente, né? Se eu quero fechar essas ameias um pouco mais, eu vou lá, aperto Shift e arrasto. Ou se eu quero deixar intruir um pouco, né, a malha tridimensional do dente, eu posso apertar o Shift e mover o mouse em direção aonde eu quero apertar. Enfim, dá para fazer toda uma manipulação da malha tridimensional dessa forma até chegar no formato que você julgar ideal para aquele elemento dentário. Aqui eu posso já ajustar também mais ou menos como eu vou querer que esse provisório faça o contorno ali do perfil de emergência, né, do tecido gengival. Aí depois eu volto para a aba avançada já com o meu provisório da forma que eu planejei. Agora, como última parte da nossa primeira aula, eu vou mostrar para vocês como que é feito o desenho do guia cirúrgico. O Blue Sky Plan tem a possibilidade de planejarmos de uma forma bem livre como nós vamos querer o nosso guia cirúrgico. Eu vou fazer passo a passo com vocês na tela do computador e, por fim, exportar esse STL do guia cirúrgico para a posterior manufatura aditiva do nosso guia. Para fazer nosso guia, a gente vai abrir o painel de fábrica do guia. Tá? Nesse painel de guia, a gente consegue... Eu prefiro colocar também a manipulação com a visão 3D, né? A gente vai em tela cheia, a gente vai clicar em desenhar guia. Com o Shift selecionado, a gente vai colocando pontos de uma forma semelhante ao de alinhamento do STL, tá? Mas agora fazendo o desenho
realmente da onde a gente quer os limites do nosso guia. Eu gosto de colocar uma altura maior ali próximo da região onde vai ser instalado o implante para dar resistência ao guia. A gente agora vai fazendo o contorno um pouquinho mais apical ali na parte lingual, né, para dar estabilidade para o guia. E na parte vestibular eu geralmente coloco a esfera na altura ali da metade da coroa do dente, tá? Para já ter alguma retenção, mas não ficar também extremamente justo, né? A gente vai desenhando o guia conforme a gente vai planejando, tendo o cuidado para as esferas ficarem sempre bem posicionadas, alinhando exatamente onde você quer que elas passem, né? Porque elas que vão dar todo o contorno do nosso guia. Depois que eu termino de fazer toda a volta da extensão ali, eu posso ir lá e clicar em criar guia cirúrgico, mas eu não vou fazer isso ainda porque eu quero colocar um pino para estabilizar o nosso guia, né? Para colocar esse pino, a gente vai ali em pilar, seleciona o pilar e clica OK e seleciona onde a gente quer colocar ele. A gente vai posicionar ele olhando todas as vistas do programa de uma forma bem semelhante ao como a gente posiciona o implante, tá? Alterando sempre as angulações dele, utilizando ali as setas e os arcos, observando bem ali nos cortes transversais e axial, para ficar bem posicionado, não correr o risco de lesionar uma raiz vizinha ou até mesmo ficar muito próximo da onde será instalado o implante. Também tomar bastante cuidado para não lesionar o nervo. O pino eu prefiro posicionar ele assim, né, com a imagem tridimensional e a mandíbula transparente. Eu vejo ali a raiz vizinha, eu vejo aonde está sendo instalado esse implante, vejo a profundidade que ele vai entrar na mandíbula, vejo a direção de inserção desse pino. Então, dessa forma eu consigo prever praticamente qualquer intercorrência que possa vir a acontecer. Com ele já posicionado, eu vejo ali também, eu gosto sempre de colocar na tela cheia também os outros cortes para garantir que não vai ocorrer nenhum trauma. O que diz ali nesse corte é o contorno, né? O contorno em volta da imagem, que é o que diz se vai ter um trauma ou não. Nesse caso, aparentemente está bem posicionado. Por último, eu faço essa vista de rotação para realmente garantir que ele está na posição correta. Estando na posição correta, a gente volta para o painel do guia.
voltando para o painel do guia, a gente clica em criar guia, tá? Aí ele só está avisando que o tubo do guia não está visível e pede para deixar visível. A partir daí o próprio software está fazendo a construção em 3D do guia cirúrgico, seguindo as especificações que nós programamos previamente para ele. E assim o guia já está pronto, porém ali na parte inferior ficou muito para fora ali a parte do guia cirúrgico. Eu não achei que ficou muito bom, porque isso aconteceu devido a falta de recorte ali do STL do escaneamento, tá? O que a gente faz nesses casos? A gente pode simplesmente recortar o STL de uma forma que esse excesso da mucosa jugal ali não venha a atrapalhar. Eu deletei o guia cirúrgico que a gente criou, seleciono a superfície do escaneamento, clico em cortar, de forma parecida com o que a gente faz na limpeza da tomografia, e corto o excesso. Rapidamente ele já corta, ele dá um aviso falando que a malha não foi total, a malha possui alguns defeitos, mas isso não vai interferir no nosso planejamento. E volto para o painel de guia e refaço o desenho agora com a malha do escaneamento melhor adaptada. Eu faço um desenho bem semelhante ao que eu já tinha feito da primeira vez. Tomando cuidado para essa região em volta do implante ficar com bastante suporte, porque é uma região que pode, dependendo de quanto de resina ficar disponível ali, ela pode ficar mais fragilizada, então é importante ter essa aba maior em volta do implante. Então pronto, ali eu já fiz todo o contorno da onde eu quero que esteja o guia. Vou em criar o guia cirúrgico e ele já começa a fazer a fabricação do STL. Tendo esse STL já determinado, ele está praticamente já pronto para exportação, tá? Nesse caso, eu posso exportar o guia, posso exportar o dente para ser utilizado como provisório. O guia cirúrgico, o Blue Sky cobra uma taxa para ser exportado, tá? Mas o dente ou o modelo a gente consegue exportar gratuitamente. E agora, nessa fase que você vai decidir se você realmente quer seguir para manufatura aditiva do seu guia, se você realmente quer confeccionar esse guia você mesmo, ou se você vai mandar para um planning center, para um serviço de impressão e prototipagem. Agora, depois do planejamento do nosso guia cirúrgico, está tudo pronto para que nós possamos passar para a manufatura do nosso guia. Com o nosso guia planejado, nós podemos fazer a confecção dele e, assim, ter uma cirurgia muito mais tranquila, conhecendo todos os passos do nosso procedimento. E espero que vocês tenham aproveitado o curso. Teremos uma segunda aula onde eu vou mostrar
como se faz a manufatura desses arquivos, transformando eles em um objeto físico, tanto numa impressora de resina quanto numa impressora de filamento, e também vou utilizar esse guia cirúrgico em uma demonstração em modelo prototipado. Então é isso, eu espero vocês na segunda aula. Até mais.